Meu nome é Talma Paiva, eu sou capixaba e atualmente estou síndico do Bloco 1, já no segundo mandato. A partir do segundo mandato, eu acho que já é hora de sair, porque você começa a sentir que você é dono do prédio e eu já não me sinto bem e agora eu resolvi me candidatar a síndico geral do condomínio, que eu acho que tem muita contribuição. Eu sou engenheiro, trabalhei durante toda a minha vida para o serviço público, trabalhei no Ministério do Planejamento durante muitos anos, depois fui para a financiadora de projetos e estudos, uma empresa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Fiz curso de gerenciamento de projetos na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e muitos outros cursos. Eu acho que eu estou preparado para conduzir esse condomínio, porque como síndico eu participei de tudo. Eu participei da reforma desse clube, eu participei de todas as atividades, eu fiz levantamento sobre ônibus, eu levantei os custos de jardinagem, segurança, e foi isso que gerou toda a mobilização em torno disso e que reduziu os custos na época em que o Jorge estava entrando. A questão de segurança ela é um pouco mais complexa, porque nós não temos aqui no condomínio o que você poderia entender como segurança. Hoje nós temos um contrato com os operadores de cancela. Isso traz problemas, porque é dito para todos nós que isso é uma segurança. Tem problemas do mais diversos, não tem condições de trabalhar dessa forma e a gente tem que melhorar isso. Nós não temos monitoramento, nós não temos câmeras instaladas. No meu prédio eu tenho 48 câmeras instaladas no prédio. O condomínio geral está com menos de 10. Transporte individualmente é o item mais caro do nosso orçamento, representa em torno de 26%. Mas é um item complicado porque essas empresas, os sócios de uma empresa, ele é o mesmo sócio de outra e é difícil concorrência. Os contratos do transporte, ele vem sendo feito automaticamente. A empresa determina quanto que foi o reajuste fornecido pelo Detro, etc. E o condomínio normalmente aceita. Isso não pode ser assim, isso deveria ser renegociado, isso precisa ser renegociado. Você precisa entender a estrutura de custo do transporte. Não pode ser feita uma renovação automática. Então eu pretendo realmente chamá-los para renegociar. A questão do paisagismo é um pouco menos complicada do que a questão do transporte, porque o paisagismo representa em torno de 8,5% do nosso financiamento, nossa despesa, mas hoje nós temos uma empresa de primeira linha, mas os custos aparentemente são elevados. Mas a única forma que nós temos para determinar se esses custos são verdadeiramente elevados é fazer um levantamento nos outros condomínios, o mesmo que nós vamos ter que fazer no transporte e na segurança. Nós temos que comparar o que existe nos outros, só assim nós podemos dizer se o nosso é barato ou caro. O esporte foi abandonado aqui no condomínio durante muitos anos. Os mais velhos contam que havia bastante torneio de tênis, especialmente, de futebol, e isso nunca mais aconteceu. Não se sabe exatamente o que desmotivou essa situação. A gente tem que procurar os professores, o pessoal de antigamente que participava efetivamente desses torneios, para saber o que aconteceu e retomar isso. Incentivar a garotada, incentivar os professores, apoiar financeiramente quando for o caso, porque não pode ficar do jeito que está. Eu tenho uma experiência numa instituição na Cidade de Deus, onde eu dava aula como voluntário para o pessoal da terceira idade. Então isso leva muita autoestima e permite que essas pessoas desenvolvam o raciocínio. Se ela entender o internetês, conseguir falar, saber o que é Facebook, o que é internet, etc., vai ter um diálogo muito mais interessante com seus netos, bisnetos e etc. Todas as atividades voltadas para as pessoas de maior idade é a que vai ter maior sucesso aqui, porque nós temos um percentual muito grande de pessoas da terceira idade. Nós temos aqui algumas reclamações a respeito de jovens que na sua idade apropriada, eles fazem às vezes muitas atividades que os mais velhos chamam de baderna. Os jovens às vezes se envolvem com drogas, e droga num condomínio como o nosso, a gente tem que tratar como um problema social, não pode ser tratado como um problema policial. Eu gostaria muito de me aproximar dos jovens e entender melhor o que eles gostariam que a gente fizesse para eles. Porque o que normalmente acontece no condomínio é uma imposição das autoridades condominiais em cima dos jovens. E aí eles se revoltam, aí eles viram baderneiro, e aí eles viram drogado. Essa é uma questão muito séria que eu pretendo tentar encontrar uma solução junto com eles.
saber o que eles estão procurando, o que eu posso atendê-los. A questão da administração. Existe uma corrente que acha que o condomínio geral deveria contratar uma empresa administradora para conduzir partes dos seus trabalhos. Essa é uma questão meio controversa. O Jorge, na época que o Hélio era subsíndico, já chegou a entrar em contato com a administradora, mas as dificuldades foram tantas que eles desistiram. Uma das dificuldades é a questão da migração dos dados do condomínio para a administradora, porque o plano de conta da administradora é muito diferente do plano de conta do condomínio. Mas isso é uma coisa para pensar um pouco mais na frente, isso vai trazer desemprego, isso não é bom e eu não tenho nada formado sobre isso. Mas a gente tem que pensar em todas as soluções, mas isso não é coisa para agora. Nós temos mais um problema aqui, que é a questão do acesso ao clube. O acesso ao clube, tem muita gente que faz serviço de táxi e mantém os táxis ali em frente. Nossos banheiros são os banheiros dos taxistas, o que não está correto. Os seguranças aparentemente permitem a entrada com a maior facilidade, visando até ajudar o permissionário. Ocorreu aqui, nesse deck onde nós estamos, um excesso de mesas e cadeiras. Esse deck era permitido, era um deck leve, tinha mesas redondas, cadeiras alumínio, tudo muito leve arquitetonicamente. Hoje está muito parecido com uma churrascaria e isso não é bom para o condomínio. Nós temos que ajudar a viabilizar o serviço de bar, mas nós temos que entrar num acordo. Nós não podemos ficar pagando todo mês, 4 vezes por mês, os shows aqui. O bar precisa ajudar, precisa participar de alguma forma, não sei de que forma, mas eu sei que não teria problema. Nós precisamos conversar a respeito de custos da alimentação, que esse custo da alimentação existe muita reclamação, mas isso se faz sentando e conversando. Não há decisão do condomínio em cima deles, mas é de ouvi-los, para ver se eles podem dar uma contribuição. Mas a segurança na entrada aqui, ela é precária, muito precária. Eu acho que agora a gente está quebrando, com essas duas palestras, que eu não chamaria isso de debate, nós estamos quebrando um paradigma que muitos e muitos anos isso não acontece. São duas pessoas que estão concorrendo, mas que são amigos. Quem vencer tem certeza que vai continuar amigo dos outros. E tem duas pessoas que nesse momento, eu não sei o nome, um do Bloco 3 e do Bloco 4, que tomaram essa iniciativa e eu tenho que parabenizá-lo e agradecê-lo pela oportunidade de dar para nós dois de falarmos o que a gente pretende fazer e dar oportunidade às pessoas decidirem, não através de procuração, mas pela sua escolha apropriada pelo voto.